Em abril de 2025, a gente teve uma das novelas recentes mais dramáticas do S&P 500. As manchetes eram horríveis. O mercado perdia ali trilhões e trilhões de dólares em poucos dias. Essas imagens eram muito comuns, com as ações despencando, perdendo muito valor de mercado. E nós chegamos aqui ao índice do medo da ganância de incríveis 3 pontos de 0 a 100. Porém, olhando agora para o passado de 3 meses recentes, tudo mudou e muita gente perdeu dinheiro. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Recentemente eu vi uma série de posts de muita gente animada falando como o S&P 500 está rompendo o topo histórico de novo e de novo, e como isso muitas vezes está animando aí pessoas novas no mercado. A gente viu uma recuperação absurda desse índice americano, tem as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos, mas ele tem de certa forma uma exposição global, então ele é considerado por muitos um ETF aí de base neutra. Vamos olhar um pouquinho aqui dos dados do passado, o que aconteceu, o que eles nos dizem. E claro, né, comenta aí pra mim se lá no fundo do poço, lá no ápice, você se beneficiou do pânico das pessoas ou se você acabou ficando de fora, talvez até vendeu no fundo. Bom, as notícias são importantes pra gente saber o que acontece no mundo, mas não efetivamente pra gente investir. Elas são muito úteis também para usar como termômetro daquilo que o mercado pode estar usando para ser irracional. Então, as coisas que aconteceram ali em abril, elas são importantes, mas nem tudo é explicável e nem tudo é entendível nos mínimos detalhes. O grande ponto aqui para a gente pegar a lição como investidores é entender que o medo e a ganância vão sim dirigindo a maioria dos investidores. A gente tem aqui no índice da CNN registrado 3 pontos de medo extremo ali em abril, justamente desse ano. Para sua referência, a gente está agora com 73 pontos. Esses dias estava aqui, até acima de 75, se eu não me engano. Mas esse indicador efetivamente não vai te dizer o que comprar, o que vender, ou você não vai usar isso para isso. A grande sacada é você sempre ter um bom plano para seguir, para quando os momentos de euforia ou pânico surgirem, você não ficar eventualmente na dúvida ou, muito menos, tomar decisões erradas e precipitadas só porque, enfim, ficou receoso das coisas. Esse aqui é o VIX. Ele mostra aí um pouco do pânico e do medo que o mercado assume em determinados momentos por diversas razões. Quando o VIX dispara, significa que o mercado está com medo, está sinalizando volatilidade, receio, desespero, muitas vezes emoções. E a gente tem aqui, no passado recente, aqui em abril, justamente o VIX disparando e explodindo. Tá? Você não fica comprando isso aqui, não é bem para isso aqui é bem complexo, mas é um indicador de medo. A gente chama de índice do medo, efetivamente. Muitas vezes, quando o VIX está nas máximas, bem alto, bem valorizado, tá aqui um semanal, ó. Olha só, aqui foi abril. Então, em 2025, a gente teve um VIX muito considerável. A gente teve outro VIX em 2024. A gente teve aqui em 2020, né? Você sabe do que foi. Então, nesses pontos, muitas vezes, são situações que o mercado faz fundo. A gente coloca aqui, por exemplo, o SPY como um balizador aqui, uma referência aqui pontual, né? A linha do gráfico. Olha só, ele fez fundo aqui junto com esse grande desespero do VIX. Um pouquinho difícil de ver, né, por conta das escalas. Mas olha, acho que já dá para perceber aqui pelo menos a ideia geral, tá? Olha só, quando a gente tem esses picos aqui que o VIX vai fazendo, justamente são situações que o mercado americano aqui, o S&P, está fazendo fundos. Mesma coisa aconteceu ali ano passado, até que foi bem tranquilo, por mais que o VIX disparou bastante. E recentemente a gente também viu aqui justamente essa queda grande aqui do S&P, que é o ponto todo da recuperação que ele teve recente. Ó, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal para mais análises como essa. Então o S&P 500 ele teve uma recuperação absurda lá daquele fundo, já são praticamente aqui 30% de valorização em mais ou menos 3 meses. Estou olhando aqui o S&P em dólares, tá bom? Porque é o ativo principal. E também pouco importa a valorização exata. Importa mais aqui a performance e a ideia geral, tá bom? Qual que é o grande ponto? O S&P 500 ele é um ativo bem volátil. São as ações do mercado americano. Então muita coisa rola aqui, né? Tem muito dinheiro envolvido, tem muitas empresas muito valiosas aqui dentro. E efetivamente ele oscila. Assim como todo ativo de renda variável, ele em alguns momentos vai melhor, em alguns ele vai pior. Qual que é o grande ponto? Muita gente realmente ficou desesperado lá em abril, porque estava comprado em S&P 500 ou em qualquer outro ativo aí do mercado de renda variável, que todos eles sofreram, alguns mais, outros menos. Porém, efetivamente, as pessoas acabaram esquecendo de entender como os ativos efetivamente performaram no passado. E você não vai olhar para o passado e assumir que ele vai repetir aquilo. Não é isso.
Você vai olhar para o passado para estudar comportamentos daquele ativo e entender aquilo que ele já fez. Porque se ele fizer de novo, isso não vai te surpreender. Ah, Anthony, mas quer dizer que ele vai repetir aquilo lá? Claro que não. Mas você pelo menos não vai ficar surpreso, certo? Qual que é o ponto? Tem várias formas de fazer essa análise, cara, várias janelas móveis, correlação. Vou pegar aqui simplesmente o drawdown bem rapidamente para você entender, tá? O indicador do drawdown ele faz o seguinte, ele mede do topo recente até os fundos que vão sendo realizados, até ter um novo topo histórico e assim por diante. Então quando a gente tira aqui o zoom do S&P 500 e pega aqui um prazo um pouquinho maior, vou colocar aqui no semanal para tirar o zoom, pronto. Tá olhando aqui desde 96, desde os anos 2000 aqui praticamente, já é suficiente. O que a gente percebe aqui? Então, em cima tem o gráfico do S&P, deixei logaritmo para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Tá? E obviamente aqui o indicador de drawdown, os fundos do S&P vão coincidir com os fundos do indicador, tá? Isso aí é meio óbvio, né? Porque ele está medindo do topo ao fundo. E aí aqui desse cantinho, a gente tem justamente o indicador de drawdown, que ele mede quantos por cento ele caiu do topo mais recente, anterior, até aquele momento. Então a gente teve agora, mais recentemente, aí tá arredondando aqui alguns valores, tá? Tá pegando aqui o gráfico semanal. Não vai ser o valor exato, mas vai mostrar o comportamento. A gente teve aqui próximo aqui de menos 17, menos 20% aqui de drawdown. Ou seja, se pegar aqui o topo histórico do S&P até aquela queda recente, Anthony, deu 20% aqui. É porque eu tô pegando pavio, tá? O indicador pega o candle fechado. Mas basicamente ele caiu aí 17, 20%. Só que daí, quando a gente avalia isso em termos históricos, olhando aqui sem o zoom, vocês percebem que esse ponto aqui não é nada assustador, não é nada fora do normal para o S&P 500. Vocês notam que alguma coisa parecida aconteceu aqui em 2023, pior ainda em 2020, parecidíssimo aqui em 2019, em 2017, crises imensas em 2008, 2009, quem lembra, olha só, aqui em 2001, 2002 também, 2003, perdão. Então tudo isso aconteceu já no passado. Novamente, aqui a gente tem a faixa, por exemplo, né, dos menos 20%, aqui a gente tem menos 27%, a gente tem aqui ó, menos 35%, a gente tem aqui um ápice com menos 55%, assim, no olho, tá? Tô arredondando alguns valores. Aqui em 2002, novamente 2003, a gente tem aqui alguma coisa próxima de menos 50%. Então vocês notam como essa queda recente aqui não foi nada absurdamente fora do radar? No entanto, ainda assim, muita gente não lembrou desse cenário, não lembrou que o S&P já fez isso no passado e que isso é totalmente possível e normal e acabou se desesperando e vendendo aqui no fundão. Justamente aqui no fundão, que era, vamos dizer assim, profetas do passado, né? O melhor ponto de compra era ali. Obviamente, você não tem como prever qual o melhor ponto de compra. O que você pode prever, na realidade, não é prever, né? É se programar e é uma obrigação sua, é justamente montar um bom plano, uma boa carteira de investimentos, para quando esses momentos de desespero, queda, né, derretimento do mercado acontece, você vai lá e compra aquilo que já está no seu plano. Porque se você for pensar, poxa, será que eu compro agora que o S&P caiu, ou que o Bitcoin caiu, ou que o Ibovespa... Se você começar a pensar, será que agora eu compro? Aí você vai entrar no viés. Você ou vai ficar com ganância, ou vai ficar influenciado pelo medo, e você efetivamente vai estar fazendo uma coisa que não está no seu plano. Tem que refletir antes. Qual é o plano? Qual é o meu perfil de risco? Meu objetivo? No caso, o plano é a sua carteira de investimento. Tem várias formas de fazer isso. Basicamente definir o seu perfil de risco, seus objetivos e os ativos que você vai comprar. Então isso aqui que efetivamente vai estar no seu radar no dia a dia. Você não vai ficar comprando ativos que não estão aqui no seu radar, porque senão você vai começar a comprar qualquer coisa e vai acabar te atrapalhando. E a grande sacada desses fundos que o S&P faz, o Bitcoin também faz bastante disso, não é que você vai conseguir comprar ali sempre. Assim, se você tem ele na carteira, você consegue fazer um preço médio, comprar um pouquinho. No final das contas, você vai acabar comprando naturalmente através do DCA, várias vezes no ano, sempre que possível e assim por diante. Então, se você tem um caixa ali, consegue dar uma certa rebalanceada, uma certa acelerada, pode ser que te ajude, mas você não vai ficar tentando caçar o fundo. Esse não é o ponto, né? Não adianta investir muito assim. E a vantagem de tentar não caçar os fundos é que você vai ter muito mais paz e tranquilidade como investidor. O pessoal costuma, né, vir com estudos muito mirabolantes, muito técnicos e complexos, que eles podem até ser realistas e verdadeiros, mas no final das contas, o bom investidor tem que conseguir seguir aqueles planos, aqueles ativos, aqueles percentuais. Senão você vem com uma série de ciência e se o investidor não segue, cara, acaba não sendo útil.
E essas quedas recentes, elas justamente são um teste para quem está na dúvida se renda variável é para si mesmo ou não. Então, por exemplo, o SPY, que é um dos ETFs do S&P 500, está aqui próximo dos 630 pontos, pela primeira vez na história aqui do ETF e do índice. Uma série de topos históricos vem acontecendo. E aí eu devolvo a pergunta para você, novamente. Será que agora então é hora de comprar? Ou será que o pessoal está começando a ficar um pouco eufórico? Está no topo histórico, na máxima. Pegando aqui a performance recente, utilizar aqui o ROC com 12 períodos de um gráfico semanal. Basicamente aqui são 3 meses de performance, tá bom? Eu explico o ROC no detalhe em outros vídeos, tem também no treinamento do Capital Certo, caso você tenha interesse. Uma forma um pouquinho diferente de usar ele, não é só como janelas móveis, tá? Mas o meu ponto aqui é o seguinte, você consegue pegar aqui e analisar o retorno aí dos últimos 3 meses, bem recente, sendo o maior em muito, muito tempo. Olha só que interessante. A gente pega aqui, por exemplo, uma linha dessas, coloca aqui horizontal line. Aí eu vou botar aqui branco, né? O pessoal que já segue aqui o canal, já é inscrito, sabe que eu tenho daltonismo, tá? É sério, não pode zoar, hein? Se zoar é o processo. Vamos lá. É verdade mesmo. Mas vamos lá. Então a gente teve aqui um retorno de 3 meses, basicamente, de 21% ali, enfim, né? Recentemente. Qual que é o ponto aqui, tá? Não é uma janela perfeita, é um arredondamento. Mas a gente teve uma recuperação tão forte, mas tão forte, que a gente não via esse patamar de recuperação desde 2020, tá? Olha só, a gente não via um retorno desse nível desde 2020. Anthony, não sei o que é isso aí. Cara, isso aqui, ó, essas barrinhas, elas mostram o retorno que o ativo aqui de cima, né, que o S&P 500 no caso, ele deu em determinado período. Então eu peguei aqui 12 períodos, no gráfico semanal são 12 semanas. 12 semanas são aproximadamente 3 meses. Então a gente teve uma recuperação aqui em 3 meses muito, muito relevantes. A gente só viu antes lá em 2020. 2020 foi uma baita crise, um baita drawdown muito maior do que o de agora, por sinal. Ó, para quem não lembra, 2020 aqui, ó, chegou a cair 35%, tá bom? A gente caiu alguma coisa próxima aí de 20 nessa queda recente. E depois de 2020, cara, a gente só teve níveis de recuperação nesses 3 meses, assim, né, nesse nível tão bom assim, lá em 2009, ou seja, depois da crise de 2008. A gente teve uma recuperação muito, muito forte em muito, muito tempo, numa janela de 3 meses, que a gente não via aqui, cara, há muitos anos. Uma vez que a gente viu foi 5 anos atrás e depois, cara, foi lá em 2009, tá? Cara, depois disso só, putz, em 99. Então, assim, faz muito tempo. Qual que é meu ponto aqui? A gente nunca consegue prever quando serão os melhores 3 meses do S&P 500 dos últimos 15 anos. Não dá pra prever isso, cara. Não dá. Isso é impossível, tá? É impossível. Mas se esse tipo de ativo, ele tá no seu radar, você tem que de algum jeito se beneficiar disso, mesmo que tá comprado um pouquinho. O exemplo do S&P 500 é só para ilustrar essa situação de uma recuperação muito, muito forte, que muita gente acabou ficando de fora, porque ficou com medo, porque vendeu, porque não tinha um plano, porque não tinha carteira e assim por diante. Eu poderia fazer a mesma análise com o Bitcoin, com o VT, com o Ibovespa, com diversos ativos. O S&P 500 é um exemplo para ilustrar. Vocês entenderam isso, vocês sabem que não é recomendação de investimentos. Agora, qual que é o ponto novamente? Agora a gente já tem aqui, ó, vários topos históricos sendo rompidos. E quem conseguiu comprar? Você não precisa comprar no fundo. Ah, pô, comprei no fundo do poço, Anthony. Eu segurei o book, né? Eu que botei lá na pedra o contrato e ninguém mais conseguiu derrubar. Cara, isso aí é muito difícil, tá? Nem tenta fazer isso. Mas de alguma forma, se você está exposto, devagarinho, você vai se beneficiar dessas situações para médio e longo prazo. E claro, quando tiverem essas quedas, que elas são bem relevantes e também podem, e na realidade vão acontecer nos próximos anos, de novo, isso acontece, é cíclico do mercado, cara, você também não pode se desesperar. Então a grande sacada é justamente aqui, ó, ter um plano com um percentual de um ativo útil para você, uma coisa aceitável, efetivamente que não vai te assustar e vai te beneficiar para você não ficar caindo nesses vieses. Porque assim, muita gente talvez não perdeu dinheiro porque não vendeu nesse fundão, mas muita gente poderia ter se beneficiado se soubesse diversificar os seus investimentos, se expor de forma calculada e tranquila a outras classes de ativos para justamente aproveitar essas situações, que é o que o investidor de renda variável eventualmente tem que fazer. Se você é só da renda fixa, eu até entendo, tranquilo, né? Nem comece pelo S&P 500, não é assim também, tá? Isso aqui é volátil. Agora, se você é investidor de renda variável e não aproveitou essa alta, essa valorização, cara,
você está investindo errado. Você concorda comigo que a parte mais importante, você, né, ficou de fora? Poxa, e eu repito, você não vai prever quando vai subir ou o fundo do poço, mas você precisa de algum jeito conseguir se beneficiar disso. É a mesma história com o Bitcoin, tá? Que eu acompanho bastante e também gosto. A gente nunca sabe quando ele vai dar aqui, ó, aqueles estalos, aquelas explosões e vai se valorizar um monte bem rápido. Então, da mesma forma que ele cai, você precisa estar preparado para isso, você também pode, de alguma forma, planejar estar exposto a essa classe de ativos. Ô, Anthony, mas será que é bom? Será que não é? Cara, tem uma série de coisas que você precisa ver efetivamente para entender. Se o ativo, seja de renda fixa ou de renda variável, como é que ele funciona, se ele vai ser útil para você, a volatilidade que ele tem, se o drawdown que ele pode te gerar na carteira pode te machucar. Então são uma série de questões que você precisa avaliar nos ETFs e nos ativos. E eu te ajudo aqui através do Capital Certo, que é um manual prático de ETFs e investimentos mais focado aqui do Brasil, né? Ativos do Brasil com exposição internacional, com 8 horas de treinamento direto ao ponto aqui, para você justamente conseguir analisar os ativos, tirar suas conclusões e não ficar perdendo a oportunidade ou então vendendo fundo porque estava mal dimensionado. Você recebe aqui vários bônus como mapas mentais, conteúdos com gestão de carteira, até mesmo esses comportamentais, aqui também falo bastante sobre isso, justamente para você não cair mais nesses vieses e não ficar perdendo dinheiro à toa. Até porque a gente nunca sabe quando serão os próximos 3 meses, ou 6 meses, ou um ano histórico de um determinado ativo. Nesse exemplo eu trouxe aqui o S&P, mas isso vai acontecer eventualmente com outros ETFs, com outros ativos e assim por diante. A gente nunca sabe os próximos 3 meses que a Microsoft vai subir 34%, ou a Oracle subiu 76% nos últimos 3 meses, 33% a Meta, o Nvidia 60%. Cara, a Nvidia era a empresa mais valiosa do mundo até semana passada, deve ser ainda, né? 4 trilhões de market cap. Meu Deus, então, você não consegue prever qual empresa que vai subir mais. Isso aí eu acho muito difícil. Agora, uma exposição a várias delas, de forma calculada, diversificada, pensando aqui, ó, médio e longo prazo, né, vários tipos de classe de ativos. Pô, isso aí não exige para você fazer previsão, exige você fazer o seu dever de casa, que é a diversificação, estratégia, tranquilidade e, claro, focando sempre em ter mais tempo para aquilo que você gosta de fazer na sua vida. Para quando os ETFs ou seus ativos estão despencando, você não ficar ali com medo, em pânico, e agora que eles estão nas máximas, você também não ficar com euforia. Porque a verdade é que agora, teoricamente, é o melhor ponto para você vender, porque é o ponto mais caro da história. Só que se no seu plano ainda diz que é para ficar comprado, isso faz parte, porque em ativos bons, muito comum que você siga comprado ou até comprando um pouquinho mais, mesmo nos topos históricos. E se você ainda não investe em dólar, não sabe nem como começar a fazer isso, vou te recomendar esse vídeo aqui, como começar a investir em ativos dolarizados. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.